Então, pessoal, estou substituindo a Gabriela hoje, espero que vocês não sintam tanta saudade dela, como eu sinto. Estamos recebendo o Antônio Teles hoje aqui no nosso seminário da Cosmo, né? E o Antônio é um velho conhecido nosso aqui do CBPF, da Cosmo, sempre andou por aqui, embora a área de atuação dele não seja diretamente ligada ao CBPF, ela tem suas interfaces, né? Principalmente lá com a parte de meteoritos, né, por exemplo, né, com a Rosa Scorsese, essas coisas, e com, é claro, com tudo que diz respeito à exploração extraplanetária, etc. e tal, que é objeto do trabalho dele, né? Então, Antônio, inclusive, participou de uma simulação de vida em Marte, né? Foi conduzida por uma empresa americana que está interessada em saber como é que se vive em Marte, né? Se as pessoas são capazes de viver em Marte. O Antônio ficou lá 3 meses, não foi, Antônio? Foram 2 semanas. Pô, 2 semanas, eu já me decepcionei. Pensando que o cara durou mesmo. Tá certo. Então, assim, esses dias saiu, não sei se vocês conhecem Salvador Nogueira, aquela coluna do Mensageiro Sideral, né, da Folha de São Paulo, ele falando que a primeira pessoa que participou de uma simulação foi fulano de tal. Aí eu tive que escrever para o Salvador Nogueira, olha, infelizmente não foi o Antônio Teles, que teve uma simulação de vida em Marte, né? No deserto americano. A gente ficou uma tripulação de 7 pessoas comigo. É internacional. Tinha muita gente, tinha aqui da China, da Inglaterra, Estados Unidos, Japão, misturado. E tinha outra equipe que já estava lá, estava indo embora. É o módulo. Eu não sei como é que está hoje. Daqui a pouco você dá os detalhes, tá certo? Deixa eu sair de cena, que eu sinto desconfortável aqui com vocês. Né? Então, gente, é o seminário do Antônio, né? Antônio, fica à vontade aí. Agora sim, pode falar do vida em Marte. Como o João falou, né, eu faço parte do CBPF sem vínculo, mas eu amo essa casa aqui, vocês, todo mundo há tanto tempo. O Samael, assim, muita felicidade de estar aqui de novo. Obrigado. Bom, isso vai ser mais ou menos como um bate-papo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar esse seminário, em vez de deixar as perguntas para o final, você provavelmente vocês vão ter várias perguntas, vou deixar as perguntas para final de cada item principal. Eu coloquei esse tema de astrologia porque mais da linha de pensamento de ciências planetárias. Então, já vou começar. Então, a primeira pergunta, né? O que é a astrologia? Então, a astrologia é a procura pela origem da vida na Terra. Como é que a vida? Nós, plantas, baleias, pinguins, bactérias, árvores. Como é que a vida surgiu na Terra? Quando, como? E os pensadores gregos antigos, eles tinham as hipóteses deles e tal. E esse pensamento evoluiu bem devagar, mas mais recentemente, nos últimos séculos, deu um salto para eles, significativo, principalmente por causa da experiência, do método científico, da gente procura entender a origem da vida na Terra. E também a astrologia procura pela vida, a vida fora da Terra. Uma vez me perguntaram aqui no CBPF se eram alguns esotéricos, aliens, não, muitos físicos, geólogos, alguns planetas sistema solar, outros estrelas, né? E também avanço da humanidade fora da Terra. Né? A gente sai do berço do espaço. Os astronautas, cosmonautas, taikonautas. Né? Então, a astrologia mistura uma melange, né, de física, geologia, astronomia,
biologia, química, misturado. Então, a pergunta é, se a biologia procura origem da vida na Terra, na Terra, né? O que é a vida? Quais as definições de vida? As definições evoluíram um pouco, eu sou sincero. Hoje em dia, seria mais ou menos, tem definições diferentes, mas em média as definições são organismos que consigam se replicar as estruturas internas, DNA, que pode ser multiplicado, e também se alimentarem, utilizar a energia do meio ambiente para reconstruir e desenvolver. Tem a categoria dos vírus. Tem gente que acha que o vírus não é vírus. Tem gente que acha. Então, na média, é isso. Eles conseguem se replicar o processo e conseguem aumentar. E para isso, para a vida evoluir, precisa fundamentalmente de energia. Energia que é o básico para qualquer organismo viver. Então, tem os micro-organismos, principalmente os micro-organismos, que a gente usa energia química, elementos como ferro, enxofre, hidrogênio, a gente vai ver depois. E também térmica, e tem também micro-organismos que utilizam radiação, raios gama, que interagem com a matéria, daí sai energia em cascata, e os micro-organismos absorvem essa energia vinda primariamente de radiação. Então, como a astrologia procura pelo devido na Terra, e fora da Terra, fora da Terra, estamos em questões. Terra não é um sistema que tem a ver com a expansão humana fora do planeta Terra. Marte, a Europa, não é a Europa que a gente pega de avião no Apocalipse. A Europa é a lua de Júpiter, a lua da Galileu. Galileu Galilei, em 1610 e tal, ele verificou o telescópio dele estrelas girando em torno de Júpiter. E isso quebrava o paradigma da cosmologia até então, que nada podia circundar os corpos não fosse a Terra. E não esse que ele viu. Então, o nome Galileus tem homenagem a Galileu Galilei. Então, a Europa é uma das duas Galileus depois, Titã e Saturno, únicas que a gente conhece no celular, no nosso tempo, tem atmosfera. E Célares, a Galileu de Saturno é pequenininha. Ela tem 500 km de diâmetro. Comparado em São Paulo, a distância, né? Mas é pequenininho, talvez abrir vida. E as planetas e as luas. Tem gente que chama de planetas extrasolares. Eu acho mais complicado, essas planetas e mais. As luas, os exoplanetas. Bom, como eu falei então que essa biologia sumariamente prevista em função, você já sabe, já vai mudar a atenção. Estou brincando. Então, vamos lá. Essa Terra, né? A forma ecológica da Terra, né? Verde, água, a gente precisa realmente cuidar. A nossa casa que a gente tem. Então, essas fotos são estruturas biológicas chamadas estrematólitos. Estrematólitos, aqui, ó, um conjunto grande, esses pilares que estão aqui na discussão são estrematólitos. Tem pilar, tem os 20 graus, e aqui você tem a estrutura e formada de estrematólitos. Estrematólitos são colunas, como a gente está vendo, de melhor definição seria lasanha. Lasanha, aquelas camadas de massa, né? De simples fibras de bactérias e celofícios. Muitas bactérias e celofícios. E o camada faz esse complexo geobiológico. Essas estruturas, estrematólitas, existem na Terra,
pelo menos 2 bilhões de anos, 2,3, um pouco mais de bilhões de anos. Então, se existir um planeta roxo, Marte, outra estrela gigante, hipoteticamente poderia ser assim também. Essa figura aqui é uma representação artística da Terra há 2 bilhões de anos atrás. Bons, assim, pode ter tido esse jeito lá na Terra passada. Continuando, então, isso aqui é legal. Não é uma pessoa chamada Luca. Tem até um físico Luca, americano, sabe? Mas Luca significa Large Universal Common Ancestor. Esse sistema comum universal. E hipoteticamente, a gente não tem registro fóssil desses núcleos. Seriam células, próprias células, grandes. Talvez aqui centímetros, mas isso é grosso. O Luca, então assim, a origem da vida unicelular pode ter começado com as duas células, próprias células perdidas. E elas foram ramificando ao longo das eras em bactérias que viviam na temperatura de torno de 50 graus Celsius e as arqueias. As diferenças das bactérias e das arqueias são a estrutura interna celular. E as arqueias foram arranjar mais termofílicas. Termofílicas significa que gostam de calor. E as eucariontes não gostam tanto assim de ambientes pequenos, muito calor. E as bactérias foram ramificando outra área, outra região, por exemplo, também não gostam tanto de calor. Então as arqueias são as micro-organismos hoje em dia que existem, que gostam muito de calor. Tem arqueias que vivem 80, 100 graus Celsius. Se coloca uma arqueobactéria dentro de uma água fervendo, não tem está pegando a outra vivendo acima de 20. Então, em outros lugares da Terra, que tem solar, muitas luas planetas, com esse tipo de temperatura pode hipoteticamente ter acontecido esse tipo de micro-organismo que gosta muito de calor. A gente chama de extremófilos. Extremófilo porque, para a gente, humanos, é estrela, né? Estrela de temperatura, estrela de sal, no caso dos micro-organismos. Essa figura aqui é muito legal. Eu mudo aqui embaixo, eu tenho muito tempo acima, né? Então você colocou a arqueia, o periódico e as bactérias. Esses númerozinhos significam cruzamento de DNA. O DNA, o RNA ou o DNA, eles avançam com o tempo para cima de evolução do DNA dos genes. Então é o crescimento vertical. Mas tem também cruzamento horizontal. Você tem micro-organismos que interagem com outro micro-organismo e transferem DNA de um para o outro, ligando uma partezinha da bactéria e transfere esse material. Então, tem uma macarronada de DNAs, uma grande concentração de arqueobactéria e bactéria, usando o material genético entre elas próprias e contando o tempo acima, evoluindo o DNA. Então, foi uma explosão de conjugação de DNA diferentes, de micro-organismos diferentes, isso logo no começo da Terra. Eu não vou explicar muito em detalhe isso aqui, mas, em suma, o Luca está por aqui. Antes do Luca, tem uma comunidade moderna, comunitária, de RNA, que antes, hipoteticamente, parece que chegou à conclusão que o mundo físico era baseado em RNA, porque o DNA a gente sabe que o RNA é uma fita simples. Então, antigamente, antes do Luca, existia uma sopa nos oceanos primordiais, de caules, compostos,
ferventes, que eram muito quente a terra. Isso está falando de 3,5, 4 bilhões de anos atrás. Uma RNA, período RNA, que depois juntas apareceram, aí foram evoluindo, né? A arca, o cara, a bactéria, e essa transição RNA de uns 20 milhões de celular, porque antes era uma longe, né? Uma mistura de DNA diferentes, e essas coisas se dividindo, cada microorganismo, ao longo do tempo, foi tendo capacidades diferentes. Por exemplo, você tinha um microorganismo que utilizava, isso foi registrado no artigo, alguns anos atrás, que usava fotossíntese e quimia síntese. Quando não tinha química, utilizava foto. Então, são capacidades de absorver energia de forma diferente, com o mesmo microorganismo vivo, e isso aos poucos foi mudando ao longo das vidas. Os eucariotes, né, e as próprias bactérias, então a evolução nessa época, que pelos 4 bilhões de anos atrás, até aqueles 5, 3,5, então foi algo muito rápido. Como eu falei antes, uma explosão de junções lineares diferentes que acelerou o processo da evolução da vida na Terra. Por isso eu estou falando do organismo. Sabe que aqui tem um desenho do Rome Rola, então, isso aqui, o tempo, presente de baixo, passado 3 milhões de anos, essa parte aqui à esquerda significa DNAs, genes perdidos. Os micro-organismos perdiam genes, e para cá à direita, na faixa zero aqui, são genes ganhos. Então, no início, tinha muito criança perdido. Eu falei agora, uma explosão de troca de crianças. E as perdas do tempo vieram meio continuamente constante. A parte de transferência é aquilo que eu falei, os DNAs se juntaram de um organismo para outro, na mesma época, não ao longo do tempo. Então, a implicação que era filhotes, né? A hereditariedade era muito pequena no começo e foi aumentando. Então, hoje em dia, perdas acumuladas e ganhos de DNA. E também tem essa coisa muito legal que é a transferência horizontal do DNA, que isso causa muitas mutações e muita evolução da vida. Assim, do DNA, as bases, grupos de DNA, RNA, e aqui pode se constar que ele possui as proteínas, enzimas, BCG, VTA, os blocos, esse maquinário bioquímico surgiu lá no passado, 3,5 milhões de anos atrás, foi evoluindo. Então, hoje em dia a gente tem a fruta da evolução lá mesmo, que são esferas de fabricação de proteína. Isso há 13 milhões de anos atrás, até na Terra. Isso tem vida fora da Terra, talvez esse tipo também pode ter acontecido em outros planetas humanos. Quer dizer que isso é válido para todos os lugares, aqui na Terra esse e essa. Bom, essa experiência, né, para ver a parte clínica dele, você tem a experiência de Miller, que ele fez com o década de 50, americano, ele colocou na campanha os gases que se achavam ser primordiais da Terra. Hidrogênio, metano, nitrogênio, controlado, colocou faíscas eletroeletrodos e não raro lá dentro, tentando imitar a atmosfera que passava na Terra. Raios e tal. Por essa empresa, fabricar, construir o seu intercâmbio lá por dentro, porque o calceiro, o grande astrônomo americano,
ele chamou de tonúrio, de HTO, mas o material orgânico, a parte técnica orgânica, é uma parte marrom, alaranjado, de moléculas orgânicas e pedaços de aminoácidos e ácidos nucleicos foram fabricados. Isso aqui agora, hoje em dia, uma câmera hidrostática, que a gente coloca moléculas orgânicas aqui, que a gente sabe que tem planetas, gelos astrofísicos, e congela tem um ponto de condensação e simula o espaço, utilizando efeito de ultravioleta, às vezes raio-x também, por oxidação de massa, a gente consegue ver aqui os tipos de moléculas de aminoácidos. Então, a simulação do que acontece no espaço, em planetas, asteroides, gelo, são gelos astrofísicos. Essa pressão que a gente observa com sondas que são lançadas para o espaço para investigar esses pequenos blocos de gelo. Porque há uma teoria chamada panspermia, que sugere que a vida não nasceu da Terra, que a vida pode ter vindo dos planetas de outros workshops de planetas e asteroides, e quando fragmentos de meteoritos caem na Terra, no ar. Então, pessoal, a gente estuda esse gelos astrofísicos para tentar simular a fabricação de moléculas orgânicas, aminoácidos, talvez até as nucleicos, açúcares, então, gelos astrofísicos. Bom, eu falei no início, a exploração humana, né? No espaço, aqui na Terra, né? Estação de Espacial Internacional, os astronautas. E aqui eu tenho a visão, porque a Estação Espacial Internacional é blindada pelo campo magnético da Terra nos raios cósmicos. Então, o pessoal está descobrindo que se além dos acontecimentos do campo magnético, começa a ter alterações visuais. Então, os astronautas são muito cegados. Se eles forem fazer passar de um ano na Lua, ou ir para Marte, ou levantar, eles com certeza muito ligados. Eles vão ter alterações visuais, que eu tive batia. Então, isso é um caso muito sério. Expansão do polo, né? E a nossa Artemis vai ser lançada, acho que em abril do ano que vem, que vai lançar a tripulação de 4 pessoas, internacional, vai dar volta na Lua, que vem para o outro e voltar para a Terra. Depois vão pousar no mundo. Bom, isso aqui é uma exposição, né? Uma sessão da Cassini, esse desenho, né? Que fica essa curva, né? Como é que são as sondas, né? Como é que o pessoal explora. São sondas, sessão da Cassini, nem sabendo daquela porta um pouco mais turbulenta, e os antenas de rádio, eletrônica, os equipamentos, combustível, muito bem necessário, a atenção do piloto. E embaixo, a outra, opportunity ou spirit opportunity. Essas são sondas que a NASA colocou em Marte uns 10 anos atrás, pouco mais, que ficou rodando em Marte, descobrindo várias coisas muito interessantes, como hematitas, a presença de água líquida, porque até então a gente não tinha certeza que teve água líquida em Marte. A gente viu fotos de órbitas, rios, né, secos e tal, mas a presença química, geoquímica, produziria hematita e eu descobri bastante. É mais indicativo de água líquida em Marte. Aí tá, Marte. Então, na paradinha, perguntar se vocês estão no tudo. A gente não quer Marte. Então, pergunta? Quem pergunta? Então, vamos para Marte. A gente lá umas 14 pessoas lá em Marte.
um ponto de Marte, mais ou menos metade da Terra, e muito frio, muito seco. A temperatura mais alta registrada no Equador do verão, 10, 15, 20 graus. Mas por pouco tempo sol, mas a temperatura média lá é mais ou menos 80 graus Celsius. E aqui em cima, tem calor que a gente chega a ser mais gelo seco que água, e aqui embaixo pode ser também gelo seco, mas tem água que detectada, e até água subsuperficial, um leito de água congelada. E parece descobrir água líquida também embaixo. A atmosfera de lugar, 6 milibar. Milésimo quase da Terra e dióxido de carbono. Essa é a forma de superfície da cena Curiosity, em Marte 2013, 2012, umas rochas, isso, rochas aqui, Marte percebe o impacto do asteroide, do planeta e tal, ejetos que vão circular o Sol até alguns deles caírem na Terra. Uma coisa interessante foi que o meteorito Alan-Hill, foi descoberto na Antártida, 40 anos atrás, depois verificaram microscopicamente a possibilidade de micro-organismos fósseis, só que são tão pequenos que a incerteza continua até hoje. E a gente sabe que o meteorito de Marte não é pelo outro lugar, é da concentrações da taxa isotôpica, que dentro dos meteoritos tem invisíveis gases. Isso tem concentração de argônio, oxigênio, e a gente para essas taxas, porque a gente sabe que o Marte pode ser na Terra. Tem uma assinatura geoquímica. Bom, isso aqui é um gráfico de similaridades geoquímicas entre Marte e Terra. Isso aí foi uma pesquisa que a gente fez, dados que a gente recolheu a amostra de rochas de alguns lugares da Terra. São Pedro de São Paulo, arquipélago São Pedro de São Paulo, que fica no meio do Oceano Atlântico, e Portugal, que são rochas cometíticas, que são ricas em alumínio, são ultramáficos, lá no Costa Rica, e dados de carbono, que fica na colônia, na ilha da colônia. Então a gente cruzou os dados, e a gente comparou os dados com a periodicidade de Marte, meteoritos maciços, e subiram 5 anos. Então a gente tem um treino aqui, o plasmoplasma, o hidrogênio. Então o treino de Marte, esse aqui, os xerotitos, perioditos marcianos, e as missões de Marte, aqui a gente vê que a concentração de ferro, nossa, ferro é 2 vezes maior que a média do que na Terra. Esses peixes, esses vermelhos aqui embaixo. Então, Marte é realmente ferro. Só que tem essa similaridade do tempo na Terra, nas concentrações de ferro e de hidrogênio. Esse grupo aqui embaixo são os perioditos lá de São Pedro de São Paulo, que bem distantes geoquimicamente. O norte é o basal, os oceânicos da Terra. Então, a gente viu, sumariamente, que as rochas comatíticas são ricas em alumínio. E Portugal e Roma se assemelham geoquimicamente a Marte. Aqui é o alumínio maravilhoso. Também que vem os perioditos, os hematitos, então se assemelham bastante. E na Terra tem mais alumínio que Marte. Eu estou mostrando isso pelo seguinte: se a vida surgiu em Marte,
A gente aqui na Terra, a gente sabe que tem micro-organismos, estruturas sintéticas, que eles adoram comer hidrogênio molecular. Eles pegam energia molecular para ter reações de corrente de hidrogênio que está na fonte material da Terra. A gente tem esse hidrogênio quimicamente por esses energias. E se teve Marte, isso, né, é interessante, porque Marte teve mesmo água micro-organismo, teve energia que é fundamental, todos os elementos químicos. E Marte, se desenvolvida lá, ela muito hipoteticamente, ela poderia ter utilizado esse tipo de absorção de energia, de energia através de hidrogênio. Por que eu estou falando de hidrogênio? Porque essas rochas informáticas, elas são ricas em olivino. E elas, ao olivino, em contato com a água do mar, durante um bom tempo, sei lá, 500 graus Celsius, 300 graus Celsius, ela interage quimicamente com esses produtos de hidrogênio na reação bioquímica. Isso se chama serpentinização. A serpentinização é a formação serpentínica é um mineral dentro das rochas climáticas pela interação com o olivino. Então, esse hidrogênio, aqui na Terra, isso existe nas fossas hidrotermais do Câmbio, do Atlântico, do Pacífico, e também lá na Costa Rica, os comandantes também. Eles interagiram bastante com a água e liberaram hidrogênio. E aqui na Terra, os micro-organismos que comem hidrogênio viviam em microfaturas dessas rochas. O pessoal da Dinamarca descobriu microfósseis dentro dessas rochas, aqui na Terra. Então, a nossa sugestão é a seguinte: se tem vida em Marte, ela talvez continue a ser energética para produzir energia através de hidrogênio, através dessa fertilização lá em Marte. Então, se a gente achasse microfósseis e cromatitas aqui, também primitivos, a gente podia realmente sugerir isso. E o meu doutorado foi isso, e a gente achou então, prováveis microfósseis. A gente não pode certificar 100% de microfósseis, mas é provável. São duas assinaturas dos rochas aqui da Terra. Então, eu sugeri para Marte. Então, aqui em Marte, né, você tem sempre a foto térmica, a superfície, a foto óptica, então isso aqui são olivinas na superfície marciana, no basalto, porque teve grandes impactos, então a rocha Nantes apareceu assim, na superfície e rica em olivina. Então, são altos de alto corte, são levantamentos geológicos ricos em olivina. Como teve muita água no Marte, essa região aqui, a pessoa chama de necessário. Essa cratera aqui do Globo se chama cratera José. A sonda Perseverance, que foi lançada em 2021, em março, foi direcionada para essa cratera. Então a gente vê aqui, ó, pequeno derramamento de lava e água. Isso aqui o pessoal verificou e confirmou lava e água. Então, essa são quêmicos, ricos em água, minerais químicos abundantes, enxofre, ferro, principalmente, magnésio, carbonato. Então, a sonda foi usada lá. Aí, assim, isso não desenha uma foto. A sonda que chegou, a nave que chegou em Marte, soltou a sonda, que é essa coisinha crachada de escovador aqui, esse marciano lá, você acredita em novo? Tá vendo? A gente chegou. Então, essa sonda, a perseguir, ela buscou o escovador ali, caiu na atmosfera, antes de ser paraquedas, porque é o espaço, a atmosfera marciana, e olha aqui, ó. A cratera José e aqueles termos todos.
tem mostrado que não está futebol. Só que percebeu que a questão que são terceiro grupo. E o pessoal de dinheiro de missão da mesa são terríveis. Eles conseguem fazer coisa a quatro. Assim, então, eu vou no sentido anti-horário do verão. Isso que eu estava montando aqui agora, essa escala aqui é uma escala muito importante para a gente pesquisa. Que a gente não pode achar que não é isso, pronto. Tem toda uma etapas fundamentais. Então a gente determina esse sinal, a gente verifica se é organismo biológico, não é organismo, outro passo. A gente estuda outras hipóteses, outras explicações. E chega no final, informações independentes. Então, a sonda que esse vírus que está aqui no ar, que envolve os céus que foram feitos, ela, na primeira etapa, ela conseguiu achar possível inossinatura do vírus. Esse ano, o jogo desse ano, que foi publicado pela ANAD, publicado em paper, publicado online em setembro, 10 de setembro desse ano. A duração do estudo. Então, essa primeira parte que detectou possível sinal biológico. Então, falta agora descartar a contaminação, e isso não é contaminação. Ver se é biológico. Ver se pode ter outras explicações, outras situações que explicam isso que ela busca. Isso aqui é uma região aqui, não sei se vocês conseguem ver o ponto aqui, entendeu? Esse é um furo, que é um furo com laser, e com o cabelo vai conseguir ver o material. Isso não é explica. Material que sai a cor do laser. Então ela identificou aqui, e aqui é o olho frio, e aqui esse pontinho, americano aqui, é esse frio. Ela, o pessoal da NASA chamou de marca da pantera, algo assim. A gente vê aqui uma coisa branca circular preto. Esse preto é ferro, e o branco é carbonato de cálcio, e o chumbo também. Essa marca aqui só é produzida na Terra por micro-organismos. O pessoal, antes de publicar esse artigo em setembro, eles testaram todas as hipóteses dessa série aqui, na parte inicial das hipóteses, para descartar contaminação, ver se é biologia biológica, se não é, continua. Aí só vida naquele terra e essa marca. Ele estava em Marte. E não só se fala isso. Então, hipoteticamente, isso é atividade de organismos nascendo ou restos alimentares de micro-organismos ou outra coisa que o pessoal ainda vai ver. O pessoal está pesquisando, fazendo nesse momento várias experiências nos Estados Unidos, na Europa, nos países, nos lugares, para tentar diminuir a certeza. Porque a gente não pode ter certeza absoluta disso. Não existe ciência. Então o pessoal está produzindo os futuros em relação a essa descoberta muito interessante. E aqui são imagens, né? Esses cromatipos, né? De Portugal, da Costa Rica, de Desamorfos, e também de São Pedro, São Paulo, São Atlântico. E é muito tranquilo de ficar lá quando ele sobe. E meu colaborador, o professor Tomás, ele mandou um vídeo para mim, gente. Ele filmou uma onda vindo. Ele ficou até a onda explodir atrás das costas, na direção dele. A gente deveria ser também. Mas a gente teve os amostras também. Vou dar uma pausazinha, vocês estão ouvindo pergunta? Antônio, quanto o campo magnético pode ser importante? Eu pergunto isso
para saber, não sei realmente qual é a similaridade ou termo de ordem de grandeza do campo magnético da Terra e de Marte. E se isso pode ter influência desses processos de formação da Lua. Com certeza, verdade. O campo magnético de Marte é um bilionésimo da Terra. Bilionésimo? É bem aí, temos energia. E não é como a Terra. A Terra é bipolar, aqueles campos magnéticos. E Marte são lugares de campos magnéticos. Um campo magnético ancestral, que já degradou muito. Esse campo magnético de Marte, ele é obviamente gerado por correntes de indução interna do planeta. Só que com o passar do tempo, teve tanta erupção do campo de Marte que a gente tem tanta placa. Marte, os vulcões marcianos são hotspots, tipo do Havaí. Em vez de ser tectônica, subdução, formação de vulcões, um manto de sol. Vocês lembram aquelas garrafas antigas de decoração que tinha uma janela vermelha, subindo? É legal, um manto, mais ou menos assim, sobe, aí vai definindo a crosta, acha um lugar mais fraco, e encontra as pessoas que são os hotspots. Em Marte, todos os vulcões são hotspots. E teve tanto vulcanismo, tanto, que o manto esfriou mais rápido que o Terra. Então a crosta marciana, até em 2018, se não breaker, resta muito isso. A crosta marciana cresceu, arrefeceu, ficou tão grande, bem maior que a Terra. A Terra está todo continente, porque o Marte não é tão novo, entre aspas. Então o campo magnético do Marte sumiu, desapareceu quase por completo. E o campo magnético de Marte passado foi responsável por explodir os ventos solares, né? Então o vento solar foi acabando com a atmosfera marciana, porque o campo magnético foi baixando, a atmosfera foi baixando, Marte, de gás, a energia solar, a radiação solar, direto para a atmosfera marciana. Então foi um padrão dinâmico de diminuir bastante o movimento de Marte. Isso, claro, com certeza, né? Se houve vida em Marte, deve ter influenciado alguma assim. Antônio, também assim, há estudos, né, pouco, sobretudo na década de 90, mas há estudos também na China da influência dos neutrinos, né, na formação de aminoácidos. Na Terra, por exemplo, a gente tem geoneutrino, né, porque a Terra tem atividade muito forte no interior. Em Marte, então, por exemplo, a emissão de neutrinos a partir do manto, ela é muito baixa. Não, eu não sei, porque a gente não tem detetor lá, não tem nem combustível, mas teoricamente é zero. Nossa, Entendi, imaginei. Então, você explicou. No caso da hipnose, né? Quer dizer, em qualquer lugar, né? É espaço, então pode vir de baixo, utilizar a cor da crosta, marciano, interagir, casquete, interagir. As neutrinos não são respostas, claro, qualquer coisa que você não existisse, mas se tem tudo em imagem, hipoteticamente pode ter realmente efeito em balas de criatividade. Então, aqui na Terra, né? Aqui na Terra, a criatividade, o espelhamento das moléculas é mais. Não sei, desculpa, não sei se vai ser esquerdo ou direito, mas uma das duas. Aqui é totalmente imbalanceado. É que o açúcar diz aqui mais destro, né? E eu acho que isso, destro é mais levógeno. Então, em Marte, isso pode ter acontecido. Pode ter acontecido no passado, muito distante. A vida na Terra começou aproximadamente a 3,9 milhões de anos. Marte era parecido com a Terra. Depois, muita água. Isso aconteceu, pode ter acontecido.
Vitória. Como é que é a atividade vulcânica lá hoje? Em Marte? Atividade vulcânica hoje? Hoje em dia não tem. Mas o núcleo é quente, né? Há uma temperatura, relativamente temperatura no núcleo interno de Marte. Temos que ter uma hipótese, teoria, no caso, nós temos termos práticos, tem uma costa hoje, um meio termo, distância, e um núcleo de ferro mais enxofre. Seria mais líquido do que aqui na Terra. Os dois núcleos, o Sol e o grande ponto aqui na Terra. O Marte seria mais enxofre, seria mais líquido. Mas a NASA colocou alguns sismógrafos de forma de sondas, né? Então, acho que 3 estações que captam mais coisas. Então, há atividade de terremotos, mas são fracos, meio fracos, não é como aqui na Terra, mas existem. Quando você fala crosta grande, por exemplo, a Terra varia de 20 a 80 quilômetros. Lá é quanto? Marte é mais ou menos mais de 100 quilômetros. Mais de 100. A gente não tem Um raio bem menor. O raio não é na crosta, no centro, formando a arrefecer muito rápido. Por causa disso que eu sou foi indo embora, a energia tem. Isso aqui essa amostra de combativo, né, que a gente pegou lá de Portugal, na Costa Rica, 2020, na época da pandemia. Bons tempos. Então, a gente recebeu o professor daqui, a minha orientadora, até falar nesses iniciantes, ela partiu em maio do ano passado. E minha orientadora deu um campo em Ásia, até hoje a gente está juntos, com artigos, né? E o professor colaborador da Costa Rica, o professor Guilherme Alvarado, o jovem da Universidade da Costa Rica, teve um livro, uma caixa, muitos cromatídeos. E a gente pegou também os perigotídeos 55, na última inteira. Então, esse cromatídeos aqui, esse cromatídeo 5A, K é cromatídeo tófilo, que eu fui lá, mandei cortar, no lugar mais provável que tivesse mais carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele pode preservar microestruturas, tanto químicas quanto de forma, tecidos microestruturas. Então, a gente analisou como questão biológica. Eu achei esse bichinho aqui. Tem outras fotos que eu coloquei que mostram muito detalhadamente septos, estruturas septos são bloquinhos. Esse é muito provavelmente a gente tirou depois que eu fiz varredura, então esse cara mais ou menos uns 400 micrômetros, então a gente não vê. Os micro-organismos que normalmente são muito hidrogênio, são muito menores. Da escala, assim, os ovoides, cocóides que chamam, são mais ou menos de 2 micro, 5 micro, mas tem micro-organismos maiores, tipo 50 micro, mas 400 micro-organismos. Como? Isso sedenta rocha. Então, é provável que possa ter sido contaminação. Mas, a gente vai ver nesse slide, esse aqui é um remédio. E o remédio que chegou nesses pontos aqui muito carbono de carbono, hidrogênio, nitrogenadas bases aqui todas. Esse espectro é indicativo, né, de moléculas orgânicas, várias, do símbolo. E aqui, os oxidos.
Então, baixa como que possa fornecer a cuidar ser muito grande. Esse ortomatico aqui, que eu posso ver, ele tem as placas, a gente usa lá, na estrutura, então já achou. Isso aqui é da ordem de sílica. Então, realmente, isso aqui pode ser um microfósforo. Ele tem terminações, os dois pontos, que são de bactérias. Tem vários tipos de bactérias que eles sempre mesmo se fecham nos períodos. E tem estrutura septal. Aqui também serve com os cristais escuros aqui, que acompanham isso, né? Como bem Marte, lembra aquela figura do hino, daquela coisa circular, do ferro, parte do ferro em volta? Aqui na Terra, existem vários que fazem isso. Tem a forma, o microorganismo fundamental, com essa estrutura cristalina acessando. E ela é a cabeça, certo? Aqui também são dois filamentes, eles caem 50 micro, então se bem menores que essa. Então, pode ser contaminação sim, mas pode ser bactérias do zoo, porque aqui na Terra, você terra, do mar de terra, então a Terra, você tem um microorganismo originário da comer hidrogênio, utilizar metabolicamente hidrogênio quimicamente. Aí tem outro microorganismo que utiliza energia restante do pé químico para se alimentar. Aí chega o microorganismo se alimenta. E são colônias, é um ecossistema municipal. Isso, obviamente, se chama. Então, essas questões que a gente fez, obviamente, requer muitas análises que a gente vai fazer, já começamos a fazer. E essa aqui foi muito interessante. Esse aqui é um laguinho de todo material orgânico complexo. A gente bateu o orgânico em cima, pimba, apareceu um monte de molécula orgânica. O Ramon detectou vários nitrogênio, com fósforo também, muitos carbono, base 2, base 3, vocês orbitais. O interessante foi o seguinte: à medida que eu pedi para o técnico pegar o Ramon, presa, e passar em cima das potências da lâmina, de modo que ele acompanhasse a distância, a profundidade. E a gente verificou que realmente se filme de material orgânico, com orgânicos, e provavelmente identificado com estudos anteriores de 2018, Riversetal, de 2018 lá no Dinamarca, no CS, ele identificou isso também. São biofilmes gerados pela alimentação pela sopa de micro-organismos. Nessa escala aqui, é da ordem, são 400 mil. Então são lá todos. Aqui o Ramon que eu falei, tem bem grande aqui, essa região aqui também, e esses três principais são os orbitais 32 de muitas moléculas únicas nesse centro. Aqui, né, são biotivos. A gente, esses três moléculas que no microscópio de carregou, a gente verificou que são reais, né, ao soja hoje. E a gente pegou o Ramon e a gente identificou, apesar da fluorescência dentro dessa, como os estereotipos estavam lá desde a profundidade, nossa 89 química, a 300 graus, tem um mineral chamado stignita, que ele é antigônio, que os micro-organismos eles absorvem esses nutrientes orgânicos e o bichinho delas é isso. Então é o tipo de Marte. Né?
são restos alimentares no caso de alimentos químicos, no caso de excelente químico. Então, o PRAT continua na identificação do tamanho e em cima dessas 3 ciclos. Então, provavelmente também são restos de micro-organismos. Essa identificação a gente depois sugere avançar um pouquinho técnicas de analíticas para tentar descartar possíveis erros nas leituras de materiais que vão de Marte. Isso nós vamos começar a recolher as cápsulas que esse vírus está recolhendo de Marte e trazer para a Terra. Aqui é uma estrutura muito ordem de 5, 10 litros, a gente não sabe o que é, você tem barrigura de tudo. Aqui eu acho, aqui a escala é 5 litros. Vocês conseguem ver essas bolinhas cocóides? Conseguem ver? Essas bolotinhas cocóides, da ordem exata de 1 litro, estão reunidas em porções, que é uma característica de micro-organismos se associarem em grupos, da ordem exata de escala, de forma também, então, provavelmente, essas são micro-organismos com medo do hidrogênio. Então, agora, muito fluorescente. Antônio, acabou seu tempo. Acabou seu tempo. Já? 50 minutos. Quantos? 50 minutos, que falou. Eu vou falar um pouquinho. Posso? Um pouquinho pode ver. Então, só para terminar essa parte, é muito fluorescente. Muito mais estudos no vídeo. Então, você vira, né? Você cria em Marte, pode ser motivo que nasceu na Lua, você cria a Terra, fósseis veterinários vulcânicos e tardigrados, que são bichinhos na Terra, são microscópios, são animaizinhos, que aguentam várias espécies do mundo. Bom, vou passar agora junto, as veterinárias, e a Europa. A Europa é uma crosta de gelo, com água saindo quente dentro, com população de gelos, dos lucros. Em Europa, é possível que o oceano, os cenários internos muito quentes, é provável que tenha vida microbiana lá. Começando a NASA que vai gerar, inclusive, na Europa. Esse é Saturno, o Titã, que tem atmosfera. Isso aqui são mares, em vez de água líquida, etano e metano líquidos. Etano frio, 680 graus negativos Celsius. Então, toda a hidrodinâmica da Terra lá é na base de metano e líquido. Isso aqui é um mapa de radar, como região norte, com mais de metano líquido. Aqui estamos de temperatura, né? Descendo, até as superfície de Titã, com nuvens, chuva, o ciclo hidrológico entre cascas de metano líquido. Aqui na superfície de Titã, essas pedrinhas são extremamente pequeninas. Os céus malucos que são do Lula, essa é muito popular, essa que tem construído de ouro, a estrutura interna, das compressões, tanto pressões de superfície congelada de Europa, das céus, e os cacacinhos subindo ali em cima. São da Cassini, que não tem lá nesse todo, os geysers, o gelo, finíssimo de gelo e vapor, que sai do oceano de céus. Aí, conseguimos detectar moléculas orgânicas, nessa curva de vapor de céus. Então, fazendo cálculos físicos, o pessoal descobriu
dos cérebros pode ter a vida dentro dos mares de células. Essa aí é uma concepção artística do sistema solar que próximo de Centauro, que estou mais perto do Sol, com a cabeça. Esse aqui é o grupo de planetas, né, fluxo, temperatura, fluxo de radiação, e vários planetas já foram descobertos extrasolares, exoplanetas. Tem características muito diferentes da Terra. Aqui na lista dos planetas exoplanetas já descobertos são mais de 6 mil. Mas esse grupo é importante porque tem uma. Isso, a zona habitável, a Terra está na zona habitável, então não é tão longe do Sol muito perto. E tem alguns planetas extrasolares, né, que estão na zona habitável em relação às estrelas parentes. Assim, teve uma ideia, pode ter tido vida, e ter vida microbiana nos corpos que eles têm. E também, óbvio, os planetas, tem planetas estrelas. Mas ele é só inteligente, né? Aí é uma vida inteligente, né? Da rádio, coisa aqui, né? É um bando de planetas, mais de 6 mil das descobertas, nesse livro também. Não tem conclusão, a gente pesquisa, continua uma lista de diferenças. A minha orientadora de 6 anos, Atlântico, Marte. É isso. Antônio, a partir da tua tese de doutorado, você defendeu um ano recente? Foi meio do ano passado. Assim, que perspectiva que você está estudando agora, que você está vendo de novo, em continuação da tua tese, ou então algum problema que foi encaminhado a partir da tua tese, o que você está vendo de novo, desafiador, nesse momento, para esse estudo de astrobiologia e arte? É a continuação da tese. Né? A gente, esses dados são iniciais, essas pesquisas que foi inicial. A gente descobriu essas formas que parecem ser fósseis, o ramo básico, exoplanetas, a formação social, pequenos colonizinhos. Então a gente agora vai ver com uma perspectiva menor, uma unificação, passar mais uns 2, 3 minutos para afinar, mas aquele que está muito fluorescente, a banda tem muito água, não tem muito carbonato. Então a gente vai depois mandar uns membros lá dos Estados Unidos para eles utilizarem uma técnica chamada SIM, que é secundária mass espectro de massa por um secundário. E talvez muita técnica lá pelo São Paulo, a gente vai ter para afinar esses dados e dar um degrau a mais naquela parte inicial para excluir sujeira, né? Excluir processos que não sejam biológicos para melhorar as pesquisas. Só assim, só uma pergunta de curiosidade, como é que está a situação no Brasil? Vocês têm grupo de pesquisa, assim, em que estado esse tipo de trabalho no Brasil está bem difundido ou está localizado só em alguns pequenos núcleos? Está mais organizado em pequenos grupos, assim, muito pequenos. Por exemplo, a astrobiologia, aqui no Brasil, tem um pequeno grupo em São Paulo, tem um pessoalzinho do Paraná, um pouquinho, e nós. É mesmo? Norte, Nordeste? Tem assim, pesquisa pessoal, tem partido, esse grupo dedicado, mas são os 3 grupos. Assim. E, por exemplo, essas técnicas, né, a gente usou na USP de São Carlos. Na USP também, na microscopia. Então, assim, meio que coisa pouco. Claro. Tem alguma alternativa, pelo menos nem que seja teórica, para o DNA, como codificação biológica? Sim. Qual? Sim. Ninguém sabe.
Existem teorias, no caso matemáticas, que poderiam ter, em vez de tripla fita, tripla fita. E também a torção de um lado e do outro, né? Também. Mas isso é pura matemática, porque na natureza pode ser que realmente desenvolva não. Mas na Terra a gente só sabe que é RNA e DNA função. Eu não estudei. Na Terra, que a gente conhece, toda a dinâmica bioquímica, é só RNA e DNA. Mas hipoteticamente poderia ser três. Né? Tem a ver com a parte energética. Mas três, uma aí. Acopla com a outra, três, como é que faz? Você tem uma fita dupla, que é o DNA, e uma terceira em volta. O problema são as ligações, a própria fotografia, o sistema também, que a vida no futuro é o sistema está lá em fio. Então, são perguntas mais teóricas. Mais perguntas? Valeu, obrigado.